10.000 inscritos! Olha o que nós temos aqui. Espera aí que no final do vídeo a gente vai provar, hein? Oi, pessoal! Bem-vindos ao primeiro Muito Japão Responde. Nesse vídeo a gente está comemorando os 10.000 inscritos do canal. Já somos muito mais de 10.000 inscritos, a gente já chegou em 11.500 inscritos, só que a gente não teve tempo de gravar antes, então a gente está comemorando agora mesmo. E como é que é? O que significa Muito Japão Responde? Bom, a gente vai responder os comentários mais frequentes que aparecem no YouTube, nos comentários do YouTube, né? As perguntas mais frequentes. Então a gente selecionou algumas aqui que a gente sempre tem vontade de comentar e de responder, e está aproveitando agora essa comemoração para responder pela primeira vez, fazer um vídeo somente de resposta a comentários. E além disso, eu também coloquei uma foto lá no Instagram pedindo perguntas pra vocês. Então se vocês não seguem a gente no Instagram ainda, vão lá e... Instagram. Porque eu sou uma pessoa internacionalizada, não é mesmo? Então vão lá e seguem a gente em todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Vocês vão gostar bastante, a gente coloca muitas coisas além, uns plays a mais, né? Que não tem no vídeo. Né? É bem interessante. Então vamos ao que interessa. Vamos lá, primeira pergunta, Leo. Bom, a Fátima Almeida, queria já agradecer a Fátima, sempre deixa comentários desde o início do canal, né? Sempre comenta nossos vídeos. E ela falou que não se agradou muito do natô, gostou da habilidade da gente comer com pauzinhos, e perguntou, vocês comem, e os japoneses, né, comem arroz de novo no almoço? Porque ela tá falando do nosso vídeo de café da manhã japonês, que a gente come arroz no café da manhã japonês, então se você ainda não viu, corre lá pra ver esse vídeo. E aí, come arroz no almoço também? Pois é, então, o arroz na verdade é a base, né, da refeição japonesa. Eles comem quase todas as refeições. É claro que tem exceções, né? A gente, do mesmo jeito que tem um arroz com feijão, mas a gente não come sempre arroz com feijão no almoço, às vezes se rende a uma lasanha, tem um estilo diferente. Aqui também, né? Às vezes eles não deixam de comer o arroz para comer um lamen, por exemplo. Mas, sim, a rigor é de manhã, no almoço e à noite o arroz é comido todas as refeições aqui no Japão. Próxima pergunta, Daniele Ribeiro. Na verdade, gente, a gente falou da Fátima Almeida, mas quase todo mundo aqui comenta em praticamente todos os vídeos, então, assim, vocês são ótimos. Daniele Ribeiro. Então daqui a um ano vocês vêm embora? O visto de vocês encerra depois de um ano? Não! Quer dizer, encerra, né? O dela encerra em um ano, porque ela a princípio faria somente um ano, né? A gente só pagou por um ano da escola dela, mas nossa intenção é renovar por mais um ano, então a Ana Clara vai ter 2 anos de visto a princípio, e assim a gente vai renovando de acordo com a atividade dela aqui no Japão. Eu tenho a princípio 2 anos agora, né, de visto já, e vou renovar por mais um ano para fazer o mestrado. O mestrado só termina lá em 2020. Então... A regra geral é a seguinte, enquanto a gente estiver estudando aqui, a gente consegue algum tipo de visto. Se eu terminar meus estudos, eu consigo o visto de dependente do Hugo. Então a gente pode ficar aqui renovando enquanto a gente estiver estudando. Respondido. A Andrea Lio perguntou, uma curiosidade, como vocês se mantêm aí agora? Vocês trabalham aí, além de estudarem? Bom, nossa principal fonte de renda é a bolsa, né, que eu ganho do Ministério da Educação aqui do Japão. E além disso eu trabalho desde o início, desde que cheguei aqui no Japão, e a Ana Clara vai começar a trabalhar agora. A gente, com visto de estudante, tem permissão de trabalhar até 28 horas semanais cada um. Exatamente. Eu ainda não estou trabalhando porque tive algumas dificuldades na hora de achar um emprego, mas acho que agora eu vou conseguir alguma coisa, provavelmente já fiz algumas entrevistas
E eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Então se inscreve aí no canal se você quer saber como é que foi a minha saga para buscar emprego, quais foram os sites que eu usei, como é que foi esse processo todo, tá certo? Tem muita coisa para falar a respeito disso. Isso. A Esther Zaccarelli pergunta, quanto custa uma casa assim? Bom, na casa anterior nós pagávamos 95 mil ienes, mas era uma casa, um aluguel por temporada, costuma ser um pouco mais caro, era uma casa mais reduzida. Em contrapartida vinha móveis, né? Ela era toda mobiliada. Nesta casa aqui, com o condomínio, nós pagamos 93 mil ienes. Então não é muito diferente, a casa é maior, mas é um contrato de longo prazo, né? Esse é o preço aproximado de uma casa novinha aqui em Tóquio, bem localizada, perto da estação. Mas se você se afasta um pouco da estação e se você vai também para o interior e se afasta da cidade, aí tem casas muito mais baratas e maiores também. De 60 mil, 50, 40 mil ienes, você consegue uma casa bem maior do que essa aqui, se estiver mais afastado da cidade. Isso, é muito importante dizer isso porque vários comentários falam: ai, não quero morar no Japão de jeito nenhum, porque as casas são muito pequenas. A gente vai deixar aqui na tela para vocês verem alguns desses comentários. Vale a pena pausar o vídeo para ler porque eles são hilários. E falando assim, a gente descobriu que muita gente no Brasil tem claustrofobia, gente. Não sabia que era um problema tão comum. As pessoas disseram que ficaram sufocadas só de ver o vídeo. A gente não esperava isso. Talvez uma coisa que contribuiu para isso foi porque a iluminação não estava muito boa. Nós fechamos a cortina, né? Então parecia que não tinha janela, parecia escuro. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo se tivesse aberto, eu acho que a sensação seria parecida. Pelo jeito que o pessoal falou, com tanta ênfase que... ai meu Deus, Deus me livre de morar num aperto desse e tal, né? A gente achou curioso isso. Exatamente. E é muito importante dizer, gente, essa casa é uma casa padrão em Tóquio, que é um lugar onde as pessoas habitam mais, assim, para poder trabalhar, para estudar. Muita gente mora sozinha aqui, então não é uma casa para ter uma família, para criar filhos. São casas iguais às kitnets que tem no Brasil, que é mais, assim, voltada para quem... para nosso estilo de vida. Para nosso estilo de vida, que no caso não fica dentro de casa. E mesmo em Tóquio tem casas grandes, sim, e tem casas que não são nem apartamentos, são casas isoladas, com quintal, né, independentes, com jardim, etc. Existe também. E além disso, assim, diferente do Brasil, a vida fora de casa é muito intensa para os japoneses. Eles frequentam muitos espaços públicos, praças, shopping centers, e tem muita opção, principalmente aqui em Tóquio, né, para se visitar. As pessoas não estudam dentro de casa, vão para cafeterias estudar, usam Wi-Fi, usam a tomada, né, usam a iluminação, aproveitam o ar-condicionado ou a calefação de acordo com a época do ano. Das cafeterias. Das cafeterias, né? Então, assim, a vida fora de casa é muito intensa fora né? Porque é seguro, é seguro. Outro dia a gente foi para uma praça com o meu notebook, com o MacBook do Hugo, com 2 iPhones, e a gente não tinha medo de estar com aquilo tudo ali, sabe? Porque a gente sabe que não vai acontecer nada com a gente. E na casa anterior e nessa casa, num raio de 1 quilômetro, tinha 2, 3 parques grandes e super iluminados, super frequentados. Então a vida fora de casa aqui em Tóquio é muito intensa. Então não é só a casa pequenininha e também não é toda a casa que é muito pequenininha. Se você vai para a cidade onde tem mais brasileiros, então Aichi, Fukuoka, essas cidades assim que são mais no interior, um pouquinho mais afastadas daqui, você consegue uma casa por 40 mil ienes de 60 metros quadrados, sabe? É metade do que a gente paga aqui. E uma casa 3 vezes maior, sabe? Então é mito esse negócio que no Japão todo mundo mora em caixinha de fósforo. E é relativo também, tá? Tem que entender o estilo de vida também do japonês, colocar isso na equação. Isso, exatamente. Então, próxima pergunta agora é a pergunta do peregrino brasileiro. O meu nome é Fábio. Falam tanto que a gente não pode conversar na rua com japoneses e tantas coisas. Tenho curiosidade de saber como é isso. E também como é namorar, sair e se relacionar no Japão. Adoro o canal de vocês. Se a gente pudesse responder como é sair e se relacionar no Japão, acho que teria alguma coisa errada. Não, assim, a gente não vivenciou. Espero poder responder isso. A gente nunca vivenciou namorar com japoneses, claro, né? Então a experiência que a gente tem é de ver, né? É do que a gente enxerga
a partir dos outros, né? Sim, tem um amigo nosso que chegou junto com a gente, ou seja, há 6 meses, e já tá namorando, acho que vai até morar na casa junto com a menina japonesa. Então, não é difícil aquela coisa. Os japoneses são fechados, muito mais do que os brasileiros, claro. É uma cultura completamente diferente, mas não é inacessível. Não, acho que não. Tem boate aqui, gente. Então tudo se resolve. E outra coisa, e conversar com as pessoas no meio da rua também não é difícil. Puxar assunto, claro que assim, é um pouco estranho você puxar assunto com o cara da fila, né? Mas, por exemplo, a gente vai em izakaya, que é os bares tradicionais aqui. É muito comum uma pessoa vir comentar com alguma coisa com a gente, só que, claro, sempre em japonês. Então, se você não sabe a língua... Acho que depende muito do ambiente, né? Tem ambiente que é propício para isso, tem outros que não. Quando o japonês está indo para o trabalho, por exemplo, apressado, dentro do metrô, realmente ninguém se conversa sendo estranho, porque a pessoa está apressada, talvez vá atrapalhar. E o japonês tem muito isso de preservar o espaço do outro, né? Não tem certeza se a pessoa está disposta a conversar naquele momento. Mas, por exemplo, como ela falou, no izakaya, que é o bar japonês, a gente vai e as pessoas procuram conversar com a gente, perguntam de onde vocês são e tal. A gente vivenciou isso várias vezes, né? Então, assim, é relativo essa coisa. O japonês é sério? É em determinadas situações. Ele, né, percebe, tenta deixar um espaço para que o outro se sinta mais à vontade, e por isso tenta não invadir o espaço do outro. É isso que acontece. Paula Nunes comentou: amo o canal, só acho que deveria ter mais vídeos. Nós também achamos. Sendo que está muito difícil, assim, a gente tem muito pouco tempo livre, como a gente falou, a gente trabalha, estuda, né, tem muitas responsabilidades, tem que cuidar da casa, etc. E sobra um pouquinho de tempo para a gente fazer o que a gente gosta, nosso hobby, fazer vídeo para o YouTube. Tem milhares de ideias, então vai ter muitos vídeos ainda, mas realmente, assim, é um trabalho muito difícil, gente. Para produzir 10 minutos de vídeo, a gente trabalha às vezes 8 horas, 9 horas, então realmente é um desafio. A gente deixa de fazer coisas que a gente quer fazer, visitar lugares que a gente quer visitar, para no final de semana poder gravar um vídeo, como a gente está fazendo agora. Hoje é sábado, são 12h40, a gente podia estar na rua, né? Aliás, depois daqui a gente vai tentar ir para o museu se sobrar um tempinho. Mas a gente tá dando prioridade a gravar o vídeo. Porque a gente adora ler os comentários de vocês. A gente adora isso aqui e a gente quer muito continuar fazendo. A gente pede um pouquinho de paciência, a gente vai tentar melhorar a nossa frequência e vai tentar ver se a gente consegue finalmente colocar um dia certo para os vídeos. Hoje os vídeos saem normalmente nas quintas e nos domingos, mas não é nada certo, a gente vai tentar melhorar isso, a gente promete. Tá certo? Próximo comentário da Andréia Amada. Desculpe, mas a música é irritante. Ou vocês falam ou colocam música. Fora esse detalhe, o vídeo ficou show. Nós sabemos. Esse comentário já chegou algumas vezes. A gente queria que vocês entendessem que a gente começou a editar vídeo assim que a gente começou a fazer o canal. Então a gente não sabe ainda quais são as manhas. A gente está aprendendo aos poucos, mexendo nos softwares que a gente usa. Então eu peço um pouquinho de paciência. Eu queria muito que vocês dissessem se os vídeos mais recentes, os 2 ou 3 últimos, também estão tendo esse problema, pra gente saber, né? Porque a gente acha que a gente conseguiu mais ou menos adequar, mas a gente não tem certeza. Então, se vocês puderem comentar nos 2 ou 3 vídeos anteriores a esse, se vocês estão achando bom o volume dos vídeos e a diferença entre o volume da abertura do vídeo, o volume da gente falando, vai ajudar bastante, porque a gente precisa entender um pouco como é que funciona isso. Então é isso, gente. A gente tá tentando melhorar, a gente pede muita desculpa, assim, várias desculpas, porque a gente não tá ainda 100%, mas é um desafio pra gente, tá certo? Adriana Ribeiro de Carvalho. Ai, que lindos vocês! Obrigado. Mas afinal, Hugo é aqui de Recife? Casal raro. É o que ela disse, né? É de Recife, Hugo? Sou de Recife. De Recife. De. E o pessoal faz muita confusão, né? Porque realmente é pra fazer confusão mesmo, né? Porque a gente é um casal raro. Sou nascido e criado em Recife, me mudei pro Rio. Fiquei 6 anos morando no Rio, que foi onde eu conheci a Ana Clara. A Ana Clara é carioca, né? Mas com a convivência comigo, e a gente convive muito, a gente faz tudo junto e tal. Ela acabou pegando um pouco do meu sotaque. Então ela tem um sotaque um pouco nordestino, mas ela é carioca. Às vezes eu falo super carioca e às vezes eu falo super nordestino, não tem regra não. Mas vamos lá. Agora a gente vai começar a responder as perguntas do Instagram. Então... Instagram. Porque eu
sei falar inglês. Vai lá. As perguntas do Instagram estão muito grandes, então a gente só vai falar o nome da pessoa e a pergunta. Porque deixaram vários comentários lindos. Muito obrigada, gente. A gente adora o carinho de vocês. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é ler os comentários que foram deixados na nossa madrugada, né? Que é o dia aí de vocês. Vocês realmente fazem parte do nosso dia a dia. Então, fala, Hugo, próxima pergunta. Nishiniko perguntou: quanto tempo antes da seleção do Next vocês se casaram? 1 mês antes. Ele se casou pra vir pro Japão. Nem um mês antes. O Hugo já estava fazendo o processo seletivo e a gente se casou no meio disso tudo. Porque a gente queria fazer alguma coisa com a nossa família antes de vir pra cá. Basicamente por isso. Porque a gente não tinha nem certeza se vinha também, né? Uhum. A gente não queria correr o risco. A gente se casou só no cartório, não teve cerimônia. Mas casamos um pouquinho antes. Mas a gente mora juntos já há um tempão. Então, tanto faz. Shoba 2015. Os nomes do Instagram são ótimos, né? Mas existem algumas coisas no Nihon, quaisquer que sejam, que desagradem a vocês? Difícil, né? Existe, gente, existe. A gente vai fazer o vídeo. 2 vídeos a gente quer fazer. Um é 5 coisas que o Japão deveria aprender com o Brasil. E o outro é 5 coisas que nós detestamos no Japão. E tem mais um também, que seria não venha para o Japão se, que é para falar alguns dos hábitos dos japoneses que provavelmente os brasileiros não se adaptariam. Então existe, a gente vai gravar vídeo sobre isso, mas vamos falar umzinho só para responder a pergunta dele? Qual seria? Vamos lá, qual é? Estão sentindo o desafio, né? No Japão se trabalha muito, né, de forma geral, dependendo da empresa. Não tem empresa que tem 0 hora extra, mas tem alguns também que, né, puxam um pouquinho do empregado, tem essa cultura. Ele vai falar com detalhe a respeito disso em outro vídeo, então eu acho que esse aí é o ponto que a gente mais não gosta, né? Essa coisa da hora extra aqui no Japão. Se bem que não nos atinge, né? Não nos atinge. Meu trabalho é bem tranquilo. Isso, exatamente. Achados da Marcela. O visto de vocês é de estudante? Quando acabar os estudos, vocês terão que ir embora? E se quiserem ficar para trabalhar em algum outro lugar? Bom, então, o nosso visto de estudante, como a gente já falou, quando acabar os nossos estudos, a gente teria sim que vir embora. O meu visto, ele não dá o direito do Hugo ficar aqui. Então, se você vem para o Japão como estudante de língua japonesa, você não pode trazer alguém junto com você. Mas o contrário é verdade. Como ele é bolsista do Ministério da Educação, ele pode me ter aqui como dependente. Então, enquanto o Hugo estiver estudando como bolsista lá, eu posso ficar aqui como dependente dele. Eu tenho muitos planos e muitas ideias do que fazer depois que acabar a minha escola, porque a minha escola tem 2 anos e o mestrado do Hugo tem 3. Um deles é entrar no doutorado. Então, se eu entrar no doutorado, a gente, no caso, ficaria 6 anos aqui no Japão. Mas assim, a gente não sabe ainda, tá tudo muito cru, a gente vive um dia depois do outro por enquanto, sabe? Mas existem formas sim de continuar aqui. Inclusive a gente pode arranjar um emprego em tempo integral e esse emprego vai dar visto pra gente. Mas a gente realmente não planeja esse tipo de coisa, realmente não pensa nesse tipo de coisa. Mas existem muitas possibilidades, a gente não tem que sair correndo pro Brasil não. Então é isso, respondido. HM Alves 30 perguntou: eu acho que eu sei quem é essa pessoa, eu conheço ela. Beijos, Helena, obrigada pelo comentário. Parabéns, seus lindos. Minha pergunta é: vocês têm vontade de voltar a morar no Brasil? A pergunta que vale mil ienes não vale nada. Assim, temos vontade de voltar no Brasil? Bom, pessoal, a gente gosta muito de muita coisa aqui no Japão, né? Da infraestrutura, da segurança, da comodidade, da comida, da cultura, do sossego, de muita coisa. Somos fãs do Japão, Mas assim, a gente tem vontade de voltar pro Brasil pela nossa família, né? Então, tem coisas que nos atraem no Japão e tem coisas que nos atraem no Brasil. Eu sinto vontade de voltar por causa da muqueca, das praias. Algumas comidas também, né? A gente ama comida japonesa. Que tá no Brasil, né? Então, a gente ama comida japonesa, mas tem algumas comidas no Brasil que, né, eu não sinto falta, na verdade. Quem sente mais é a Ana Clara. Como é que alguém pode não sentir falta de moqueca, de churrasco? Essa pessoa é japonês, gente, é japonês. Assim, pra viver, o dia a dia é muito melhor aqui no Japão. Mas nossa família tá no Brasil, então pela família a gente sente vontade de morar no Brasil, voltar pro Brasil sim.
Mas como a gente falou, a gente não pensa nisso. A gente realmente, desde que a gente chegou no Japão, a gente tomou a decisão de viver um dia após o outro. E é muito bom, gente. E aproveitar o que tem de bom aqui, né? Enquanto a gente está aqui. Exatamente. Carvalho GG. Gostaria de saber como os japoneses tratam vocês, se sofreram algum tipo de discriminação e como eles estão vendo os estrangeiros atualmente. Discriminação? Já sofreu algum tipo de discriminação? Não, nunca. Aqui no Japão, não. Nem eu. No Brasil eu sofri, viu? Mas aqui, não. Muito pelo contrário, né, amor? Isso. Acho que os japoneses, assim, eles, por serem estrangeiros, eles acabam tratando de forma melhor, né, com mais cuidado, nas lojas e tal, porque sabe que pode não saber a língua, né, então eles tentam ser um pouco mais receptivos em relação aos japoneses, né? Sim. Acho que por a gente não ser descendente de japonês e ele já tá na nossa cara que a gente não é daqui, a gente com certeza sente o oposto da discriminação. Quer dizer, na verdade, discriminação é tratar de maneira diferente, né? Então a gente é discriminação positiva. A gente é discriminado positivamente, porque eles realmente tratam a gente de maneira um pouco mais cuidadosa do que eles tratariam o japonês, eu acho, na maior parte das vezes. E quando você tá com cara de turista mesmo, com mala, é comum você receber presente, é comum você às vezes receber uma proposta para pagar menos num restaurante, ou não pagar uma bebida, ou receber uma bebida de graça. Aconteceu com a gente. Já aconteceu algumas vezes com a gente, com pessoas que a gente já teve contato recentemente, que falaram que isso acontece. O Japão tem uma coisa muito do omotenashi, que é justamente essa cultura de receber bem o estrangeiro. E eu acho que as Olimpíadas estão reforçando muito isso, muito. Mas assim, a gente está falando da realidade de Tóquio. A gente não pode dizer como é que é em cidades menos populosas, com menos estrangeiros. A gente também não pode dizer como é que são as cidades que têm uma concentração muito grande de estrangeiro, como são as cidades que têm a colônia brasileira. Então, a gente está falando sobre a nossa realidade. Aqui em Tóquio, a gente é muito mimado. É verdade. E, assim, reforçando mais uma vez, essa é nossa experiência. Talvez tenha gente que, né, sofreu algum tipo de discriminação, alguma coisa pontual, mas a gente nunca sentiu isso aqui não, pelo contrário. Exato. E assim, o Hugo fala japonês fluente e eu tô aprendendo japonês assim bem rápido porque eu estudo muito, quase todos os dias praticamente. Então, quando você sabe pelo menos um pouco da língua, eles ficam tão agradecidos que eu acho que o tratamento fica até melhor. Ah, verdade. Tem se você souber um arigatô, já faz uma diferença danada. Então, se vocês vierem pro Japão, vale a pena aprender uma outra palavrinha antes, porque eles vão ficar muito satisfeitos e muito felizes que vocês estão se esforçando para falar a língua deles. Verdade. A Adriana WH comentou: por favor, citem alguns costumes japoneses que vocês adotaram e que talvez até continuem no Brasil. Tem algumas coisas, por exemplo, não entrar descalço em casa, isso aqui a gente já fazia antes de vir pro Japão, né? Na verdade a gente já fazia quase tudo, né? Comer arroz de manhã, às vezes a gente fazia também, sentia vontade. Comer arroz sem sal, totalmente sem tempero. Isso sempre. Faz mais de 5 anos que a gente come arroz sem alho e óleo, né? Só come assim quando a gente vai comer na rua no Brasil, né? Tomar chá. A gente toma muito chá. O chá inclusive japonês aqui já tá aqui. A gente, entre um take e outro, a gente dá um gole do chá. Tá aqui a chaleirinha também. Mas brasileiros também tomam chá, Hugo. Chá sem açúcar, chá verde, né? Diferente do chá, a infusão que se toma no Brasil, de camomila, erva cidreira, hortelã, não tem muito isso aqui. Quando tem, normalmente é importado, né? São chás um pouco mais amargos, né? Sem açúcar, é outro estilo. Exato. Então, próxima pergunta foi do Pedro Saliba. Como vocês decidiram ir juntos ao Japão? A gente veio em 2014. O Hugo já morou aqui há bastante tempo, quando ele tinha 18 anos, e já gostava muito. Em 2014 a gente veio conhecer, o Hugo já conhecia, claro, mas eu vim conhecer e a gente ficou encantado, assim, pelo Japão cada vez mais. A gente redescobriu o Hugo, redescobriu algumas coisas junto comigo e a gente percebeu o quanto a gente gostava daqui. E o Brasil, ao mesmo tempo, foi ficando muito complicada a vida no Brasil. E a gente pensou, não, vamos então
correr atrás disso. E aí o Hugo, a bolsa do Hugo tem um limite de idade. Você só pode concorrer no máximo até 34, 35 anos. Então tava muito perto desse prazo. Então a gente falou, então vamos logo aproveitar para tentar vir logo. E foi assim que a gente decidiu. A gente gosta muito do país, tinha a oportunidade da bolsa, a gente não tinha nada a perder. E aí a gente realmente quis vir. Então é basicamente isso. Foi. Então é isso, gente. Acabaram as perguntas agora. O Thiago Abreu Bittencourt e o Emerson Mendes pediu pra gente mandar beijo pra eles. Na verdade, o Emerson mandou a gente mandar um salve. Salve, então, Emerson. Salve, Emerson. E beijo, Thiago. Eu tô me sentindo a Xuxa. Gostei desse negócio de mandar beijo. Então agora a gente vai comer. Dam, dam, dam. O que é isso? O que é isso? Ao contrário. Quem é fã sabe. Quem é fã sabe o que é isso. Subway de? Olha que lindo, gente, a embalagem com tema de Halloween. Tão bonitinha. Subway de? Dam, dam, dam. E tem uma Durexzinho. Durex. Será que dá pra ver na câmera? Não dá pra ver muito bem, porque a foto é diferente do sanduíche, mas é o Subway de abacate com camarão. Será? Vocês pediram muito nos comentários, todo mundo disse que é delicioso, que é maravilhoso. Aí, o cheiro tá dando água na boca, hein? Então a gente vai provar. Só não sei o gosto. Minha barriga roncou agora. Não fala, eu quero tirar minhas próprias conclusões. Come do camarão. Eu achei muito bom. Tá, pessoal. Tá vendo seu preconceito? Deixa eu ver. Isso é pra provar. Não se pode ter preconceito com comida. Muito gostoso, É muito gente. bom. Muito bom, muito bom. Ainda bem que vocês insistiram pra gente provar. Muito bom. Quem vier pro Japão pode provar que não tem erro, não. Por isso que é o best seller, né? É o que mais as pessoas mais compram no Subway, é esse, porque ele é muito gostoso e muito leve. Delicioso. Dá pra sentir o gosto do abacate e realmente lembra muito a guacamole, né? Que assim, eu já tinha provado, claro. E o camarão, ele é um camarão que tá naquele ponto entre meio cru, meio cozido. Então ele ainda tá meio assim, crocante. Não é crocante, mas que tem uma resistência na hora de morder. Então, delicioso, delicioso. Vale muito a pena comer. E é uma combinação que combina, realmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está muito feliz de ter completado os 10 mil. A gente gostou muito de responder as perguntas que vocês fizeram. Então deixem mais perguntas se vocês quiserem. Muito Japão Responde 2. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do que a gente falou sobre o Japão, se vocês concordam, se vocês discordam. Deixa o like de vocês aí no vídeo. Isso. E assim, pessoal, lembrando que é só nossa visão do Japão, tá? Nossa experiência, nosso ponto de vista, cada um tem uma experiência diferente. Sei que tem gente que tem dificuldade em morar no Japão, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais simpatia pela cultura, menos simpatia, então a gente tentou só expor nosso ponto de vista, não é uma verdade absoluta. E se você não é inscrito ainda no Muito Japão, se inscreva para receber notificação sempre que tiver novos vídeos. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!